Estamos no nosso terceiro episódio da nossa série e eu fico mais feliz porque a minha sogra não veio no passado e veio nesse. Porque no passado nada aconteceu demais, eu não falei dela. Falando nisso, ontem foi aniversário de 50 anos, parabéns sogra, uma homenagem para você especial. Te amo, tá aí, né? Cadê? Rosinha lá, 50 anos inteira. É bom que eu sei que minha esposa vai ser inteira aos 50 também. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar a Deus para que Ele esteja nos guiando essa noite. Deus, Pai querido, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu amo o Senhor, eu amo e sou infinitamente grato a Ti por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida da nossa comunidade, na vida da nossa igreja, na experiência de fé que nós temos tido, Senhor, em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa, ó Deus, a garantia da nossa salvação. Usa a minha vida, Senhor, que sou tão pequeno, Senhor, sou tão frágil, ó Deus, nada tenho a oferecer de bom essa noite, Senhor. Nada tenho se não for o Teu Espírito Santo fluindo na minha vida, Senhor. Eu sou tão falho, tão pecador, homem tão cheio de falhas, que preciso da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, e do Teu fluir, do Teu Espírito Santo na minha vida. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nesse terceiro episódio, uma coisa que já despertou nos nossos corações é mais sede e mais vontade por esse Espírito Santo de Deus. E esse é um dos objetivos principais dessa série, despertar sede e fome. Por mais que saibamos que esse crescimento no Espírito Santo é um crescimento incessante e essa busca é uma busca inesgotável, porque o Espírito Santo é um ser ilimitado, é importante a gente continuar buscando e entendendo e até mesmo crescendo no Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente que no nosso orgulho tenta entender Deus em sua totalidade, a gente tenta compartimentar Deus, condicionar Deus, programar Deus. Só que eu acredito que a gente tem entendido que Ele não cabe dentro da nossa racionalidade. Mas, no entanto, Ele é o centro da nossa espiritualidade. Ou melhor dizendo, sequer existiria a possibilidade de cultivarmos uma espiritualidade se não fosse por intermédio de Jesus Cristo, que por intermédio da cruz de Jesus Cristo nos batizou com o Espírito Santo de Deus, e isso é fantástico, isso é maravilhoso. A gente disse no primeiro episódio que esse assunto sobre o Espírito Santo talvez seja um dos assuntos mais controversos dentro da teologia cristã, muito controverso. Tanto que quando a gente afirma assim, olha, eu quero mais do Espírito Santo de Deus, esse termo pode ter conotações diferentes dentro dessa polarização, porque são dois extremos que acreditam, que interagem com o Espírito Santo de forma diferente. Então, para um extremo, do lado de cá, se a gente dizer assim, olha, eu quero mais do Espírito Santo de Deus, pode ser caracterizado como uma busca teológica, sistemática, intelectual sobre o Espírito Santo de Deus. Em contrapartida, o extremo do lado de cá vai dizer, não, olha, mais do Espírito Santo de Deus a gente consegue encontrar dentro de um ambiente pentecostal, com ênfase na experiência de crise mística ali, do sobrenatural, do empoderamento. Isso é mais do Espírito Santo de Deus. E a essa altura do campeonato é importante a gente entender onde nós aqui da R3D nos encontramos no meio dessa polarização. Nos encontramos exatamente no meio. Os dois extremos que caminham independentes são perigosos e nocivos à experiência da fé. Ou seja, entrarmos numa dinâmica de nos enchermos por mais do Espírito Santo de Deus, levando em consideração apenas o conhecimento bíblico, apenas o conhecimento teológico, é muito perigoso, é muito prejudicial, sem dar ênfase ao caráter relacional da experiência do Espírito Santo, que é Ele que nos revela, como a gente viu na semana passada, sobre o que de fato são as coisas espirituais, é Ele que discerne para a gente. Assim também, como é muito perigoso a gente entrar num ambiente de ênfase na experiência sobrenatural, no empoderamento, e desprezarmos tudo aquilo que a nossa Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Então a gente tem que buscar mais do Espírito Santo, biblicamente, teologicamente, nos enchermos do Espírito Santo, entendermos mais tudo quanto nos está disponível sobre esse Espírito Santo, mas também, entretanto, devemos entender que, sobretudo, antes de tudo, esse conhecimento ele precisa ser experiencial, ele precisa ser de relação com o Espírito Santo, senão não vale a pena. Essa foi uma das orações que eu fiz ao início dessa série. Eu lembro que eu orei muito a Deus, eu falei, Deus,
eu não quero que essa série seja apenas um compartilhar do teu Espírito Santo, sem fluir no teu Espírito Santo. Eu quero fluir no teu Espírito Santo. Eu quero que, conforme eu esteja pregando a tua palavra e esteja fluindo no teu Espírito Santo, as pessoas... Olha, obrigado, Teteu. Quando não é a irmã Maria Emília, é o Teteu. Amém. E à medida que eu estiver fluindo no teu Espírito Santo, que as pessoas também estejam fluindo também no Espírito Santo. Que à medida que a gente estiver compartilhando aqui as informações, os versículos do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, trabalhando na vida de vocês, fluindo na vida de vocês, e que esse enchimento, que esse fluir no Espírito Santo de Deus, seja esse rio de águas vivas, que vai jorrando, vai saciando e vai levando embora toda a sequidão. Essa era a minha oração e essa tem sido a minha oração, para que a gente venha juntos a fluir no Espírito Santo de Deus. Até mesmo porque a gente estudou na semana passada sobre o efeito resistivo em relação ao Espírito Santo que nos é possível. E quando a gente não entende isso, esses dois extremos, quando a gente vai muito para o lado de cá ou muito para o lado de lá, isso é muito prejudicial e pode ser um efeito resistivo também quanto ao nosso enchimento do Espírito Santo. Então, vamos pensar de forma madura nisso, vamos buscar crescer no conhecimento teológico, mas também vamos buscar mais do poder do Espírito Santo, porque o Evangelho também é poder. Mas eu preciso que vocês pensem comigo o seguinte: tudo que nós estamos trabalhando até aqui, sobre a habitação do Deus vivo em nós e sobre as infinitas possibilidades de uma vida no Espírito Santo, tudo isso que a gente tem trabalhado, nós estamos trabalhando sobre uma perspectiva interna desse Espírito Santo. Mas, no entanto, para que a gente venha continuar evoluindo, crescendo no conhecimento do Espírito Santo, é importante a gente se atentar para algumas coisas. Olha só, à medida em que a gente não vai apresentando nenhuma resistência a esse Espírito Santo de Deus e vamos nos enchendo, essa experiência interna, essa realidade interna, ela vai externalizando na nossa vida. Ela vai se tornando evidente, nítida, notável. É o que, por exemplo, Paul Washer, que é um dos pregadores de bastante destaque hoje na atualidade, ele é vivo, ainda prega muito bem, por sinal. Ele disse uma vez em uma de suas pregações que a conversão, esse recebimento do Espírito Santo, esse encontro radical com Deus, é semelhante ao impacto que a gente tem. Ele explica mais ou menos assim: olha, ninguém pode dizer que foi atropelado por um caminhão de 30 toneladas a 200 km por hora, sem que isso afete radicalmente a sua vida. Ele diz assim. E aí ele fala assim: olha, se alguém disser que foi atropelado por um caminhão de 30 toneladas a 200 km por hora, e a pessoa continuar afirmando isso, pode dizer que é uma mentira. E se ela insistir nessa mentira, então essa pessoa é louca. E para Paul Washer, para ele, o Espírito Santo de Deus, o Deus é muito maior do que um caminhão de 30 toneladas. Então ele diz que se a conversão ao cristianismo, se o recebimento do Espírito Santo não mudar a nossa atitude, não mudar isso não for evidente, isso não for externo na nossa vida, isso ou é loucura, ou isso é uma grande mentira. Um grande pensador do nosso século, C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: olha o que ele diz, pense comigo, ele fala assim: se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem, se ele continua sendo tão snob, tão rancoroso, tão invejoso ou tão ambicioso quanto era antes, devemos, na minha opinião, suspeitar que sua conversão foi, em grande medida, imaginária. Porque a conversão é o encontro radical da nossa existência, da nossa mísera existência, com a existência daquele que é, aquele que de fato é. E nesse encontro radical, a gente é transformado completamente. A gente muda a forma da nossa existência. A gente passa a ter uma nova criatura. A gente é transformado, e transformado no sentido literal mesmo da palavra, de metamorfose, de mudar a forma, mudar a natureza. Porque Deus, Ele é o autor o Criador do cosmos, Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor, Ele é o Deus vivo. Onde o Deus vivo habita, ali tem transformação. Se não tiver transformação, grandes autores dizem: não, então isso foi imaginário, isso é loucura, então isso é mentira. E para que a gente fale um pouco sobre essas manifestações externas do Espírito Santo, biblicamente, na Bíblia, a nossa Bíblia, ela vai indicar dois fenômenos externos que acontecem na vida do discípulo. São eles. Ela vai dizer o seguinte: olha, é o fruto do Espírito ou os dons do Espírito. Essas são as manifestações externas
a partir do momento que essa realidade interna ela é presente na vida de alguém. Só que eu já vou adiantando para vocês que existe muita contradição, existe muito embananamento, existe muito embaraçamento sobre esse assunto dentro da teologia cristã. Muito, muito, muito. A gente talvez dentro desse auditório existam pessoas que pensem diferente em relação aos dons e ao fruto do Espírito. E é importante que vocês entendam o seguinte: toda vez que a gente vai trazer uma palavra, eu acredito que o pastor Wagner também pense assim, né, pastor? Toda vez que a gente vai preparar uma palavra, enquanto a gente está lá escrevendo a palavra, pensando, meditando na palavra, a gente precisa que essa palavra ela promova na vida de vocês reflexão, e a partir dessa reflexão isso promova mudança. É o que a gente quer muito como pregador quando a gente ministra, quando a gente reproduz aqui a palavra de Deus. E essa palavra, no entanto, o objetivo principal dela é levar a gente à maturidade. Levar a gente ao entendimento sadio sobre essas coisas, porque a falta de maturidade sobre esses assuntos é realmente muito danoso e muito nocivo para a nossa experiência de fé. É por isso que o apóstolo Paulo orienta lá o pessoal da igreja de Corinto o seguinte: ele fala assim, olha pessoal, seguinte, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, porque a ignorância quanto a esse assunto, quanto ao fruto, quanto aos dons, é completamente nocivo à nossa experiência da fé. Por isso que é importante a gente entender. E também, nesse universo de fruto do Espírito, de dons do Espírito, existe uma grande polarização. Olha só. De um lado, novamente de um lado, vamos para vocês entenderem, do lado de cá, existem as pessoas que vão dizer que o batismo no Espírito Santo, ele acontece pela fé que a gente tem em Jesus. Ok, é o que a gente aprendeu, é o que a gente falou na semana passada. Então nós recebemos o Espírito Santo, somos limpos pela obra da cruz, então podemos receber o Espírito Santo, isso ok, a gente acredita dessa maneira. Mas parte desse grupo, não todo esse grupo, mas parte desse grupo acredita que o Espírito Santo não derrama mais os seus dons na vida da igreja, que os dons do Espírito Santo era algo específico para o período bíblico da igreja, para aquele período, não acontece mais hoje. O que de fato não acreditamos que o Espírito Santo derrama e age ricamente na vida da igreja. Olha só, agora essa aqui já é a confusão que tem do lado de cá. E do lado de cá, existe um pessoal que vai dizer que o batismo no Espírito Santo é sinônimo de uma segunda bênção, que não é no momento da conversão, é a segunda bênção, é uma segunda etapa na vida do cristão, o que de fato a gente não concorda e já vimos isso na semana passada. Só que essas pessoas do lado de cá, elas acreditam que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo derrama os seus dons na vida da igreja, o que nesse ponto convergimos e concordamos, nesse ponto ok, a gente, olha, beleza, eu acredito nisso. Mas dentro desse movimento, mais precisamente o movimento pentecostal, a ênfase dos dons do Espírito Santo é muito no falar em línguas e no profetizar. O que de fato acreditamos na existência desses dons, mas acreditamos ainda que o uso desses dons tem uma profundidade muito maior, tem uma diferença entre os dons muito maior, existe uma pluralidade nos dons, sabe, os dons são muito maiores do que apenas a gente entender que os dons do Espírito Santo é apenas falar em línguas e profetizar. Então a gente percebe que do lado de cá existe bastante embananamento, do lado de cá existe bastante embananamento, a gente está com um pouquinho do lado de cá, um pouquinho do lado de cá, então percebam como é difícil para a gente pregar sobre isso e sermos levados à maturidade nesse embananamento completo. Eu queria dizer para vocês, comentar com vocês, um pouco de algumas experiências que eu tive que mostram como as pessoas têm essa imaturidade referente aos dons e referente aos frutos e como isso é nocivo para a nossa fé, como isso é danoso para a nossa fé. Eu compartilhei com vocês, na semana passada, que as minhas origens são pentecostais, né? Tanto que talvez para alguns de vocês isso foi surpresa, né? As minhas origens são pentecostais. Porém, dentro de um ambiente pentecostal, eu posso facilmente ser considerado uma pessoa fria. Isso que as pessoas talvez nem saibam, a gente não fica espalhando, que eu já tive experiências maravilhosas com o Espírito Santo de Deus, provando o sobrenatural do Espírito Santo de Deus, na minha casa, de madrugada, em família, já tive experiências fantásticas. Mas dentro de um ambiente pentecostal, eu posso até mesmo ser considerado como uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Posso ser considerado uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus dentro de um ambiente pentecostal. Isso porque, no ambiente coletivo, as minhas expressões de adoração a Deus, elas não impressionam em nada.
não impressiona em nada. Eu, dentro de um ambiente coletivo de adoração, eu raramente levanto a minha mão. Eu gosto muito de ficar em espírito, adorando. E até aprecio, até acho legal as pessoas que adoram a Deus assim com mais impressionabilidade, que a gente olha e fala, cara, que legal, essa pessoa se expressa muito bem. Mas eu sinto talvez que em reuniões de oração na minha casa, eu gosto de orar com mais fervor num ambiente mais íntimo. Por exemplo, eu sinto muito maior liberdade no Espírito Santo de Deus orando no íntimo do que orando coletivamente. Mas isso é algo muito pessoal, tá bom? Isso é algo muito pessoal meu. E uma vez, eu me lembro que eu estava como convidado num retiro muito pentecostal, por sinal, que a ênfase desse retiro, a ênfase do retiro, era uma ênfase no misticismo, era uma ênfase nessa experiência de crise com o Espírito Santo, uma ênfase principalmente no falar em línguas. Essa era a ênfase do pentecostal. Isso não é ruim, isso é bom. Ruim é a forma como a gente lidar com essas coisas. E num desses momentos do retiro, um momento de bastante intensidade, num momento com bastante expressividade, num momento onde as pessoas estavam querendo muito falar em línguas, eu me lembro que eu estava no cantinho, orando a Deus, em espírito, com a minha cabeça, curvadinha, e as pessoas buscando, gritando e tal, querendo muito mais o Espírito Santo de Deus, e eu ali orando a Deus, Ana, naquele... A Ana é engraçada, Ana olha para mim e fala, Deus ainda vai te reachar no meio, Thiago, Deus ainda vai te pegar. E eu ali naquele meu momento com Deus, em espírito, orando, e de repente alguém veio e colocou a mão na minha cabeça. Quando a pessoa colocou a mão na minha cabeça, a pessoa começou a orar por mim, dizendo o seguinte, olha, você precisa destravar, você precisa se entregar mais para o Espírito Santo de Deus, Deus quer derramar muito mais. Em parte isso é verdade, eu acho que todo mundo tem que crescer sempre mais e mais e mais no Espírito Santo de Deus. Agora, o grande problema disso é que dentro de um ambiente pentecostal, as pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, normalmente são aquelas pessoas que se expressam com mais impressionabilidade, são aquelas pessoas que levantam as mãos, aquelas pessoas que choram com maior facilidade, aquelas pessoas que falam línguas, que profetizam, que pregam bem, que exercem dons, aquelas pessoas que curam, aquelas pessoas que fazem milagres. Essas pessoas evidentemente são cheias do Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema disso tudo? Sabe qual é a grande problemática disso tudo? Que de fato, os dons do Espírito Santo, eles são uma manifestação externa do Espírito Santo, mas eles não são uma evidência clara de alguém que tenha ou não o Espírito Santo, ou que é cheio ou não do Espírito Santo. E isso é meio confuso, eu sei, é muito confuso, porque dá nó na minha cabeça quando eu começo a ler a carta aos Coríntios e começo a perceber que eles eram uma igreja tão promíscua, uma igreja tão imoral, mas ao mesmo tempo uma igreja rica em dons espirituais. A nossa sorte é que Jesus Cristo, ele trabalhou isso. Ele falou desse assunto de uma forma tão simples, com uma diretividade tão simples, que para nós isso é ótimo. Olha o que Jesus fala sobre isso. Jesus diz o seguinte, olha, muitos me dirão naquele dia, no dia do julgamento, no dia onde nós prestaremos conta sobre todas as coisas a Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E é importante a gente entender que não tem exclamação no grego. E o Senhor, Senhor, nesse caso, é uma pessoa que está completamente assustada, perplexa. Uma pessoa que está chocada com o que está acontecendo. Uma pessoa que não está acreditando no que está acontecendo. Uma pessoa que está, olha, eu não sei como isso é possível, mas isso está acontecendo. Como que pode isso acontecer? E essa pessoa, no dia do juízo, ela vai se dirigir ao Senhor Jesus e vai falar, Senhor, Senhor. Significa alguém que está chocado, alguém que está perplexo. E ele diz o seguinte, não profetizamos um exercício de dons. Nós, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Eu não quero entrar aqui numa questão de a gente entender se as pessoas que, desse contexto, exerciam os dons de forma legítima ou não. Mas elas exerciam um dom e professavam a fé em Jesus Cristo e faziam isso em nome de Jesus. E o desfecho dramático que Jesus dá para essa cena, para esse contexto é o seguinte, ele diz, olha, então eu lhes direi claramente, porque Jesus não quer dar margem para duplas interpretações, ele quer ser muito claro, muito simples. Nunca os conheci. Isso é, o meu espírito nunca habitou em você. O meu espírito nunca teve comunhão com você. O meu espírito nunca se uniu ao seu. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E a gente fica, meu Deus do céu. Quer dizer que é possível que alguém esteja em pleno exercício dos dons, mas esse alguém pratica o mal e, no entanto, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus? Então, qual seria a evidência? Qual seria, então, essa manifestação externa que a gente pode dizer, ok, isso sim é alguém que
que têm o Espírito Santo. Jesus, 2 versículos antes, fala. Ele diz, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pelos frutos. Por aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Os dons, eu quero deixar bem claro isso, eles são manifestações externas e legítimas do Espírito Santo de Deus, mas não são evidências claras para a gente determinar se alguém tem ou não o Espírito Santo de Deus. Jesus é claro, os frutos são. O que seriam os frutos? O que seriam os frutos de Deus? O pessoal da teologia tá quente, né, velho? Que legal. Seria basicamente aquilo que Paulo descreve lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Mas Jesus, ele fala sobre os dons, ele fala sobre os frutos de uma maneira muito mais profunda e de uma maneira realmente que deixa a gente perplexo também. É interessante porque Mateus 7,20, nessa hora que Jesus está falando sobre essas coisas, sobre esse dia do juízo, é importante a gente entender que ele é a parte conclusiva de um sermão que se estende desde o capítulo 5, é o Sermão do Monte, um sermão épico de Jesus. E nesse sermão, Jesus começa esse sermão, preste bastante atenção, Jesus começa esse sermão dizendo que bem-aventurado é aquelas pessoas que são pobres de espírito, que são mansas. Bem-aventurados são aquelas pessoas que são pacificadoras, aquelas pessoas que são misericordiosas, que são puras de coração. É isso que Jesus está falando no Sermão do Monte. Aí mais para frente um pouquinho, nos próximos versículos, Jesus vai falando, olha gente, vocês têm que ser o sabor da terra. Vocês têm que ser o sal da terra, vocês têm que ser a luz do mundo. E a luz que está em vocês, ela tem que ser exposta diante dos homens, porque à medida que essa luz é exposta diante dos homens, o nosso Pai no céu é glorificado. E você começa a entender que essa luz, porque Deus é glorificado, significa que essa luz, esse efeito luminoso, na verdade, não tem nada a ver com a gente. É o próprio Espírito Santo de Deus habitando dentro da gente. Aí Jesus, tudo bem, vai falando sobre essa questão da gente começar a ser pessoas melhores, para a gente começar a ser pessoas mais justas, pacificadoras, quando de repente ele começa a deixar as coisas cada vez mais duras, parece fase de videogame, sabe? Vai cada vez ficando mais difícil, é o que Jesus está fazendo. Eu fico imaginando Jesus perguntando para eles assim, pessoal, vamos lá, eu preciso que vocês me digam quem é a pessoa que vocês acham que é mais moral, a pessoa que vocês acham que é mais justa. Minha mãe? Quase. Sei lá, Jesus, minha mulher é bastante justa. Não, tudo bem, quase. Jesus, os mestres da lei e os fariseus, eu não conheço mais justos que eles. Eles obedecem às leis, eles realmente tratam com zelo a lei de Moisés. Legal. Os mestres da lei. Gostei. Vocês acham eles justos? Achamos. Vocês acham eles morais? Achamos. Então tudo bem. Então, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E eu fico imaginando nessa hora o semblante das pessoas caindo e elas tristes porque eram as pessoas mais morais da época. Fala, Jesus, talvez não exista ninguém que seja mais moral e mais justo que essas pessoas. Eles parecem ser as pessoas mais morais aqui do nosso contexto. Tudo bem, eles parecem, mas eu não quero que vocês pareçam. Eu quero que vocês de fato sejam. Eu não quero que vocês apenas pareçam ser morais. Eu quero que vocês pensem como pessoas mais morais. Como assim, Jesus? Olha só, eu vou explicar. Não se trata sobre matar alguém. É sobre não pensar mal do seu irmão. Não se trata sobre olhar para a mulher... não se trata de adulterar. Se trata sobre olhar para a mulher que não é sua como se ela fosse sua. É uma questão de pensamento. Aí, cara, meu Deus... Uma questão de pensamento, Jesus, mas esse tipo de moral é muito difícil de ser vivida, é muito difícil de ser alguém dessa forma como você está falando. Não, tudo bem, então eu vou dificultar um pouco para vocês. Vamos lá, pense em alguma coisa que deixe vocês nervosos. Sei lá, minha mulher me deixa irritado, talvez minha filha. Jesus, eu sei uma, fala. Para mim o que me deixa muito, muito nervoso é agressão física. Se alguém me der um tapa na cara, eu vou ficar realmente furioso. Não, tudo bem. E aí talvez algumas... realmente, agressão física. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui é olho por olho, dente por dente. Tudo bem. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Eu quero de vocês o seguinte. Eu quero que, se vocês levarem um tapa na cara de alguém, eu quero que vocês virem e deem a outra face. Não, Jesus, não. Não, Jesus, como que a gente vai fazer isso? Isso é impossível, Jesus.
Já levou um tapa na cara de alguém? Tem que ter muito domínio próprio para você não revidar uma agressão física. Tem que ser um cara muito pacificador para você não conseguir revidar uma agressão física. Tem certeza que você está querendo dizer exatamente isso? Não. Seguinte, não revidar, talvez algumas pessoas consigam. Eu quero mais de vocês. Eu quero que vocês amem os seus inimigos. Jesus. Fala sério. Se a gente conseguisse não revidar a uma agressão física, como que a gente ia conseguir amar alguém que nos bateu? Como que a gente ia conseguir amar alguém que fez mal pra gente? Aí Jesus fala, não é possível. Deus é assim. Deus é assim. Deus, a sua graça faz com que a sua ira não se manifeste. É por isso que ele nasce a luz do sol para os bons e para os maus, ele fala no contexto. É por isso que a chuva cai sobre os justos e os injustos. Aí talvez aquela pessoa que estava tecnicamente aqui na minha imaginação argumentando para Jesus, ela olha para Jesus e fala, não, tudo bem, a gente sabe que é possível, mas alô, Jesus, é Deus. É isso, é Deus. Legal, é isso. Eu quero que vocês sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Maria, pega o Joãozinho, a Ritinha, vamos embora, esse cara está ficando louco, não quero mais ficar aqui. Como que alguém vai ser perfeito como perfeito é o nosso Pai? Não, Jesus, isso é impossível. Isso é completamente impossível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mateus 5,48, Jesus estava mais ou menos no meio do Sermão do Monte. Depois disso ele vai dizendo coisas tão duras e tão difíceis de serem vividas quanto essas. Mas a gente consegue entender mais ou menos que os frutos é uma elevação da moral a um nível tão alto que não pode ser cultivada ou vivida simplesmente por meios carnais. É uma elevação da moral a um nível tão alto que só é possível pela graça de Deus e pela ação do divino. É o único jeito de viver a moral pelo qual Jesus Cristo está falando. Sabe, nossos pais, nossa escola, a igreja, a nossa cidade, as propagandas, os filmes, as pregações, tudo isso pode fazer da gente um ser humano melhor. Mas nada disso é possível de fazer com que a gente consiga viver essa moral do Sermão do Monte. Só uma coisa é possível, o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro, por exemplo, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz assim, olha, vocês são participantes da natureza divina. Ou seja, o Espírito Santo de Deus mora com vocês. E nos versículos seguintes, ele vai falando, então vocês têm que frutificar. Ele vai falando sobre esse frutificar no Espírito. Já na sua primeira carta, no capítulo 1, ele convoca os discípulos de Jesus a serem santos. Ele fala, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, é possível que a gente seja santo porque isso é uma obra de Deus, isso é uma obra do Espírito. É possível a gente ser perfeito porque Deus é perfeito. É possível a gente ser santo porque Deus é santo, é o que ele está explicando. Já o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, ele é mais específico em dizer assim, olha, a lei do Espírito de vida libertou vocês da lei do pecado e da morte. E a carne de vocês obedece à lei do pecado e da morte, ela não consegue se submeter à lei de Deus. Ou seja, a mente carnal de vocês, o corpo carnal de vocês, não consegue viver essas realidades do Sermão do Monte. Isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Isso só é possível por uma ação do Espírito Santo de Deus. Para a gente ser perfeito como o Pai é, só pelo próprio Pai. É o que Jesus está falando. E é por isso que ele vai concluindo, Jesus conclui isso de uma forma muito simples. Ele fala, por isso, uma árvore boa, ela vai gerar bons frutos. Uma árvore ruim não vai gerar frutos. Porque a gente conhece que alguém tem o Espírito Santo de Deus, não é porque ela ora com fervor, porque ela fala em línguas, não é porque ela tem o dom da profecia, porque ela realiza milagre, nem porque ela tem o dom de cura. É porque ela frutifica no Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, quando ele está explicando sobre os dons, no final ele fala assim, portanto eu vou oferecer para vocês um caminho ainda mais excelente. E começa a falar sobre esse frutificar no amor, frutificar na bondade, na piedade, frutificar na reciprocidade. É isso que ele está explicando. Sabe? Jesus explica isso de uma maneira tão simples, que se eu tivesse aqui na minha mão agora, uma semente e um ovo, eu perguntaria para vocês, meus amigos, é possível que essa semente, no estado em que ela está, e esse ovo, no estado em que ele está, é possível que essa semente gere frutos? E é possível que esse ovo voe? Vocês iam falar, não, Tiago,
Você está ficando maluco. Uma semente não dá fruto. Uma árvore dá fruto. Um ovo não voa. Um pássaro voa. Eu ia dizer para vocês exatamente. Nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos voar e não conseguimos frutificar. Nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos viver a vida na qual Jesus Cristo está falando no Sermão do Monte. Nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos ser obedientes à palavra de Deus. Não conseguimos. Impossível. Mas se a semente morrer e virar uma árvore, ela vai frutificar. E se esse ovo vier a se tornar um pássaro, ele vai voar. E quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente frutifica no Espírito Santo de Deus. E isso é uma evidência clara de que temos o Espírito Santo de Deus. Entendi, Tiago, entendi. Agora as coisas estão ficando mais claras. Então, eu não devo buscar os dons. Eu devo buscar o fruto. Não, você ainda não entendeu. Ainda não entendeu. Eu não disse que a gente não deve buscar os dons. Eu disse que os dons não são uma evidência clara de que nós temos ou não temos o Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim, sobre o fruto do Espírito, eu não acredito que nós possamos buscá-lo. Não acredito. Eu acredito que nós temos a opção de escolher frutificar ou não. Porque se temos, frutificamos. E a única coisa que temos em relação ao fruto do Espírito não é buscar. É escolher se a gente vai frutificar ou não. É o que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas, quando ele diz assim, olha, mas o fruto do Espírito, ressalva agora do professor Luiz, Paulo coloca só fruto, não frutos. Porque não tem como eu ser só longânimo, só buscar paz, ou só a benignidade, não. É o fruto, é completo. O pessoal de teologia já está ligado nisso, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pode continuar. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, de que modo que nós somos de Cristo? Pelo Espírito Santo de Deus, porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus pertencem a Cristo, é o que Paulo fala. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne. Continua. Se vivemos em Espírito, ou seja, se temos o Espírito Santo de nós, andemos também em Espírito. Escolhamos então andar em Espírito, porque temos o Espírito. E é interessante porque nessa semana que antecedeu, quando a gente foi viajar, eu me perguntei a Deus por que tanta situação naquela semana estava realmente destinada a me tirar do sério. Por que tanta coisa estava acontecendo para me tirar do sério? Eu não estava entendendo. Até que de repente Felipe veio do shopping e falou para mim, Tiago, encontrei aquela pessoa lá que nos deve. O que você faria se tivesse encontrado? Eu falei, Felipe, pela minha carne, eu tenho vontade de não cumprimentar, de virar a cara. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa ruim para essa pessoa. Mas pelo meu espírito, eu tenho vontade de abraçar, de perdoar, de pedir perdão. Pelo meu espírito eu tenho essa vontade. E para mim ficou muito claro que em relação ao fruto do espírito, a gente escolhe se a gente quer frutificar ou não. Porque esse Deus que vive dentro da gente vai conscientizando, vai convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. E essa é a função do Espírito Santo. E conforme nós vamos nos entregando ao enchimento do Espírito Santo, isso vai sendo evidente na nossa vida. Entendi. Então a gente não busca nem dom e a gente não busca nem fruto. Também não foi isso que eu disse. Tá difícil hoje a pregação, né? Os dons, eu acredito que a gente deve buscar. Mas não com uma angústia de querer mostrar que a gente é espiritual. Não é esse o objetivo dos dons. O objetivo dos dons na Igreja de Cristo é a própria edificação da Igreja de Cristo. E Ele dá os dons conforme Ele quer. Então busque os dons, busque os melhores dons, é o que Paulo fala. Mas saiba que Ele distribui cada um de acordo com a vontade dEle. E os dons é uma coisa tão bela. A gente faz uma distorção e uma bagunça enorme. Mas os dons, eles possuem uma profundidade tão grande. É por isso que Paulo, lá em Efésios, ele ora para que a gente venha entender a intensidade, a profundidade da Igreja de Jesus Cristo, que distribui os seus dons para os discípulos na Igreja de Cristo, conforme Ele quer, e cada um vai realizando as suas funções. Sabe, a ideia de membresia no Novo Testamento não tem nada a ver com a gente fazer parte de uma instituição eclesiástica. A ideia de membresia tem a ver com a gente ter uma função no corpo de Cristo, função a qual o próprio Espírito nos dá. O próprio Espírito nos dá os dons para que nós venhamos a exercê-los para a edificação da Igreja de Jesus Cristo. E isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Posso
mostrar para vocês um pouco como eu entendo que funcionam os dons. Porque Paulo fala que não existe nenhum dom sequer que é indispensável. Todos os dons são precisos. Todas as pessoas que exercem um trabalho, todas as pessoas que exercem um ministério dentro da igreja, ela não é dispensável. Ela é indispensável. Ela é muito importante para a igreja de Jesus Cristo. Muito importante. Sabe, num momento como esse, por exemplo, aqui no GG, eu estou aqui falando. E a gente está gravando. E estou aparecendo só eu. Mas não está aparecendo que o Luquinhas chegou cedo hoje, abriu o e-mail, colocou o slide, deixou tudo prontinho. E quando eu cheguei às 7h30, já estava tudo certinho. Porque ele tem o dom de serviço. Com quantos anos, Luquinhas? 13 anos. Está lá atrás. Acende a luz aí, Jumei. Olha para trás lá. Acende a luz aí. Acende a luz dentro. Aonde está, Luquinhas? Levanta aí. Está no banheiro fazendo o quê? Não está aqui fazendo slides, cara. Olha o tamanho dele. Exercendo os dons. Quem já participou do retiro Revolução 3D? É a mesma coisa se a Maria Emília estiver fazendo a comida ou não? Não é. E onde que ela fica? Lá atrás, na cozinha, no fogão, servindo. Essa é a beleza dos dons. A gente confunde, a gente quer buscar os dons para mostrar para todo mundo que a gente é espiritual, que a gente profetiza, que a gente fala em línguas. Essas coisas são boas, mas o dom não para por aí. A gente deve buscar os dons para a edificação da igreja de Jesus Cristo, porque essa igreja de Jesus Cristo é a igreja que vai triunfar. Essa igreja de Jesus Cristo é a resposta para esse mundo perdido. E o Espírito Santo vai derramando os dons, vai fazendo com que cada um exerça o seu trabalho de forma plena no Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. Por isso que eu não quero que vocês entendam que eu quero desprezar, reduzir, minimizar os dons. Não, muito pelo contrário. Mas a evidência de uma vida plena no Espírito Santo é o fruto. É o fruto. E os dons é muito abençoador para a igreja de Jesus Cristo, para que a gente consiga trazer mais gente. Isso é bom, a gente deve buscar e deve estar em exercício dos dons. Eu não sei se eu fui bem claro, é tão difícil falar sobre isso. Eu orei tanto a Deus, eu falei, Deus, me dá discernimento, Pai. Falar sobre isso é tão difícil. E se algum irmão aqui pensa diferente da gente, não se sinta ofendido, por favor. Esse não é o objetivo da série. A gente só está querendo instruir a nossa comunidade a pensar com maturidade. Não que você não tenha maturidade, mas a gente está querendo crescer no entendimento da Bíblia Sagrada, no entendimento dos dons, do fruto, do Espírito Santo. E não é aqui o objetivo divergir ou discordar ou falar que a gente é melhor ou não. Até porque eu falei que a gente tem uma posição até que, sabe, a gente não é nem tanto lá, nem tanto cá. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, frutifique em nossa vida, Espírito Santo de Deus.